Obedecer à sociedade? Nossos males vêm todos daí, meu Senhor. Deus não faz nenhuma lei de infelicidade, mas os homens, ao reunirem-se, falsearam sua obra. Nós, mulheres, somos mais maltratadas pela civilização do que seríamos pela natureza. O casamento, instituição sobre a qual se apoia hoje a sociedade, impõe seu peso somente a nós, mulheres. Para o homem, a liberdade, para nós, os deveres. Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar dessa obra conhecidíssima, A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Bom, confesso que quando eu peguei esse livro para ler, eu esperava uma coisa bem diferente do que eu encontrei, né? Eu não sei porquê, eu imaginava que a obra toda falasse sobre a condição da mulher de 30 anos, lá naquele momento histórico e tal. E eu me surpreendi, porque na verdade ele conta uma história e ele acompanha essa mulher desde a sua juventude até a sua velhice. O momento dos 30 anos é um marco muito importante na vida dessa mulher e traz uma inovação de ideias sobre a mulher, a feminilidade e o amor, né? Nessa narrativa, a gente acompanha a história de vida da Júlia, ou Julie, dependendo da tradução. No meu está como Júlia, mas eu já vi na internet Julie, né? A história começa, então, com a Júlia, ainda muito jovem, indo com o pai num desfile militar. E naquele momento, o pai descobre que ela está apaixonada, que ela está enamorada por um coronel do exército napoleônico, né? Bom, esse pai tenta de todas as formas convencê-la de que se casar com esse homem não vai lhe trazer felicidades, ele traz toda a sua experiência de vida, né? Mas enfim, ela é uma jovem apaixonada e ela acaba se casando com esse homem, né? Bom, o casamento para ela é uma grande decepção, né? Ela passa ali por um trauma terrível. Tem um trecho em que ela escreve uma carta para uma amiga que vai casar e ela descreve com uma amargura muito grande, né, o que ela passa no casamento. A gente percebe ali que existe uma frustração sexual imensa, porque não é aquilo que ela imaginava. Tudo para ela no casamento é ruim, né? A convivência com o marido, a relação entre eles. E o casamento para essa mulher é uma prisão, né? A gente está falando de um momento lá no meados do século XIX, em que a mulher não tinha as opções, as possibilidades que se conquistaram depois disso, né? Então, uma vez casada, para sempre casada, ela viveria presa a esse homem para o resto da sua vida ou para o resto da vida dele, né? E ela carrega consigo uma consciência muito grande de um dever moral, né? Então, apesar de toda a infelicidade dela, a gente sente assim uma coisa extremamente depressiva nessa mulher. Ela se sente obrigada a cumprir a sua função de mulher, né? Depois de um certo tempo de casada, ela mãe. Então ali ela estava presa ao casamento e à maternidade. Ela se apaixona por um outro rapaz, por um jovem. Só que essa paixão, né, esse amor, ele não chega a se concretizar, tá? Existe todo esse peso moral, né, em cima dela, de que ela é casada e que ela deve ao marido, né, estar ali, enfim, ser fiel a esse marido. E aí esse amor não se concretiza, né? Não vou contar aqui o que acontece para não dar nenhum spoiler, tá? Só que lá na frente, depois de um tempo, ela conhece o Carlos, ou Charles também, dependendo da tradução. Carlos é um marquês, por quem ela se apaixona. E nesse momento, né, e esse é o momento, né, em que a gente chega nos 30 anos dessa mulher, tá? Vou fazer um parênteses aqui, né,
que a gente possa situar um pouquinho a condição da mulher e do casamento no momento em que essa obra foi escrita. A ideia de casamento por amor é algo que é trazido pela ascensão da burguesia, né? Então, nesse momento em que tudo acontece, logo após a Revolução Francesa, né? A gente tem ainda a situação do casamento por contratos muito forte, tá? Só que essa ideia do amor romântico, do casamento por amor, é algo que está muito em alta, está colocando o casamento por contratos em desuso, vamos dizer assim, tá? Bom, acontece que a idade do amor, né, para a mulher, ela é colocada lá na adolescência, né? Então, lá pelos seus 15 aos 18 anos, 20 anos, é essa a idade em que se é dado o direito de amar, né? As paixões. Então, quando a Júlia, ainda muito jovem, conhece esse coronel e se apaixona e se casa com ele, ela está vivenciando essa situação, né? Essa condição da paixão, que é algo atribuído aos jovens. Uma mulher de 30 anos naquela época já é uma senhora, né? Já não é dado a ela o direito de amar, o direito de se apaixonar, né? Então, se nessa idade essa mulher não se casou ainda, ela não é vista, ela não era visto, não era considerado pela sociedade que fosse possível uma mulher nessa idade se apaixonar, né, por alguém. E o que o Balzac faz é quebrar esse paradigma, né? Ele estende essa idade do amor, da paixão, por mais de uma década, né? Lá da adolescência, lá para a fase dos 30 anos da Júlia, que é um momento em que ela renasce enquanto mulher. É um momento em que ela se descobre, de fato, enquanto mulher, né? E é quando ela conhece o Carlos, e nessa situação, a relação deles realmente se concretiza, tá? Então, ela trai o marido com o Carlos, ela não deixa de cumprir o seu papel de esposa, mas ela descobre, de fato, o amor ali, um amor maduro, tá? Bom, e eu já li algumas coisas, né, que consideram que Balzac, ele trouxe um grande favor para a mulher daquela época, a quem não era dado esse direito de amar numa idade já tão avançada, né? Então aqui, eu vou ler agora um trecho do livro, dessa parte, desse capítulo, né? O livro ele é dividido em 6 partes, né, ou 6 grandes capítulos, e só um deles trata dessa fase da Júlia, né, dos 30 anos. Então eu vou ler agora um trecho para depois continuar comentando. Com efeito, uma jovem tem ilusões demais, é inexperiente demais e o sexo é cúmplice demais de seu amor para que um rapaz possa sentir-se lisonjeado, ao passo que uma mulher conhece toda a extensão dos sacrifícios a serem feitos. Enquanto uma é arrastada pela curiosidade, por seduções estranhas às do amor, a outra obedece a um sentimento consciencioso. Uma cede, a outra escolhe. Essa escolha já não é uma imensa lisonja? Armada de um saber obtido quase sempre ao preço de infelicidades, a mulher experiente, ao entregar-se, parece dar mais do que ela mesma. Ao passo que a jovem, ignorante e crédula, nada sabendo, nada pode comparar nem apreciar. Ela aceita o amor e o estuda. Uma nos instrui, nos aconselha numa idade em que gostamos de deixar-nos guiar, em que a obediência é um prazer. A outra quer aprender tudo e mostra-se ingênua, enquanto a mulher experiente é terna. Aquela nos oferece um só triunfo, esta nos obriga a combates perpétuos. A primeira só tem lágrimas e prazeres, a segunda tem volúpias e remorsos. Uma jovem só será amante se estiver muito corrompida, e então a abandonamos com horror, ao passo que uma mulher tem 1000 maneiras de conservar ao mesmo tempo seu poder e a sua dignidade. Bom, então aqui, ele, de certo modo, né, se a gente levar em consideração
as questões relativas ao tempo e à sociedade em que ele escreve, ele mostra uma grande valorização da mulher madura, né? Que essa mulher, ela tem muito ainda a mostrar e que a sua experiência a torna melhor no amor do que a mulher jovem, né? Bom, daí continuando nessa situação, nessa história, né? Ela se relaciona com esse Carlos, mas a prisão, né, do casamento ainda a impede de ser uma pessoa plena, de viver plenamente a sua felicidade. E com isso a gente vai vendo algumas, aliás, várias, né, vários problemas, várias tragédias pelas quais ela vai passando por conta desse amor proibido, né? Vale ressaltar aqui que o marido dela também atrai, né? Ela sabe disso, mas a ele, um homem, é dada a permissão para que isso aconteça, né? Então, ela está naquela prisão do casamento, ela descobre o amor e ela começa a viver certos conflitos, né? E esses conflitos, eles vão atingir diretamente a filha dela, a filha mais velha, né? Porque ela acaba tendo um filho também com esse amante e com tudo isso, ela começa a desprezar essa filha, que depois também vai ter um desfecho, né? Que a gente pode considerar ali consequência de todos os traumas dessa menina, né? Bastante complicado também. Ela tem depois uma filha mais nova, a filha caçula dela, com o marido, que vai aparecer adulta no final do livro. A gente vê essa menina repetindo os mesmos erros da mãe, né? É uma menina também mimada, que se apaixona, que se casa, que se traumatiza com o casamento. Então, a gente vê ali o ciclo, de certo modo, imposto pela sociedade, né? Agora, se a gente analisar um pouquinho a questão do comportamento da Júlia, né? Um comportamento especialmente no que diz respeito à maternidade, que pode muitas vezes ser condenável, né? Até porque todas as desgraças que a filha dela vem vivenciar lá na frente tem alguma relação com a maneira como essa menina foi tratada pela mãe. A gente encontra, né, no desenvolvimento dessa personagem fatores que explicam isso, né, que nos levam a entender isso e que trazendo tudo isso, trazendo para a atualidade, me faz pensar que muitas coisas não mudaram no pensamento das pessoas daquela época para agora, tá? Deixa eu tentar me explicar um pouco melhor aqui. Até hoje, nós mulheres crescemos com a ideia de que nós nascemos para ser mães, né? Consequentemente, nasceu para o casamento, né? Porque a gente vive numa sociedade em que essas ideias conservadoras ainda imperam. Bom, então, muitas vezes o casamento e a maternidade não é uma escolha deliberada, né? Mas uma crença de que é para isso que eu estou aqui nesse mundo, tá? E isso, quando a gente volta lá no tempo, lá na história da Júlia, era muito mais intenso, era muito mais forte. Era a única escolha que a mulher tinha, tá? Então, essa falta de escolha pode ter como consequência comportamentos socialmente condenáveis, né? E consequências trágicas na vida de outras pessoas. E apesar de a gente ter evoluído muito nos nossos direitos, né, de uma mulher ser livre para escolher ser o que ela quer da vida, ser livre para pedir um divórcio, para optar por não ter filhos, a mentalidade das pessoas, de um modo geral, ainda se conserva muito próxima da mentalidade daquela época, né? É só a gente ver a cobrança que se tem em cima de casais recém-casados com quando vocês vão ter filho, né? Quando vão ter mais um? Agora vai querer um menino ou agora vai querer uma menina, né? Como se a única forma de ser feliz num casamento fosse tendo filhos, né?
E aí, quando a mulher chega e fala assim, não, eu não quero ter filhos, pronto, caiu o mundo. Como? Né? Porque muita gente ainda acredita, né, que existe um instinto maternal e que ter filhos é a única forma de uma mulher ser plenamente feliz, né? Então, apesar desse direito de escolha que hoje nós temos, a cobrança da sociedade, a visão de tudo isso, ainda se mantém muito presa nesse passado, né? E isso acaba levando muitas meninas e mulheres mais velhas até a não enxergarem outras possibilidades para suas vidas, né? A não enxergarem a possibilidade de ser feliz ou de se realizar sem casar, sem ter filhos, né? Então, eu acho que esse livro, ele nos faz pensar muito, né, sobre essa condição que ainda é atual, tá? A questão da juventude também, quando ele nos traz essa valorização da mulher mais velha, e aí a gente olha hoje, apesar de as mulheres, pelo menos as mulheres ocidentais, de classe média, que vão estudar, vão trabalhar, vão formar uma profissão, acabam demorando um pouco mais para casar, demorando mais para ter filhos, né? Então, essa extensão da juventude que o Balzac trouxe como uma novidade lá no século XIX, ela já existe para um determinado grupo social. Porém, a ideia de se manter eternamente jovem, ela é muito forte, principalmente para a mulher, né? A ideia de começarem ali as primeiras rugas, os primeiros fios de cabelos brancos, não é ainda vista como algo natural, não existe uma valorização desse tipo de coisa, né? Então, ainda uma mulher que passou dos 30, apesar de toda a sua juventude e de todas as mudanças mesmo que aconteceram na mentalidade de lá para cá, ainda existe uma busca dessa mulher por parecer jovem, né? Ter uma aparência jovial, porque é o que ainda se valoriza ali na sociedade. Bom, é uma leitura que eu recomendo bastante, tá? É gostoso, assim, é um texto que a gente lê rapidamente, tá? Uma linguagem que não é tão rebuscada, tão difícil de compreender. Eu acho que é algo que leva todos nós, homens e mulheres, a pensarmos um pouco nessas relações, né, familiares, nas relações entre homens e mulheres, na nossa condição, né, dentro dessa sociedade. Então, para quem gosta aí de leitura, fica a minha dica, Mulher de 30 anos de Balzac. É um livro que eu comprei quando eu fiz 30 anos e ele estava há 12 anos encostado na estante, só agora que eu fui ler, tá? E gostei bastante. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aqui embaixo, é interessante vocês comentarem também, tá bom? Eu tenho um texto, um depoimento literário na minha página no Facebook e no meu perfil do Instagram sobre esse livro, em que eu falo especificamente da minha experiência de fazer 30 anos e a minha vivência nessa década dos 30. Vai lá, curte a página, segue o perfil, tá bom? E beijo e até a próxima.